Papai, posso trazer uma sopa quente para aquela mulher? O que este pai bilionário faz é inacreditável. O frio cortava Chicago como uma navalha. Nathan Carter fechou a janela da cozinha, observando os flocos de neve pesados caírem lá fora. A previsão era de uma tempestade a noite toda, e ele sabia que isso significava ainda mais pessoas precisando de ajuda nas ruas. Papai, você realmente vai sair neste tempo horrível? Nathan se virou. Chloe estava parada na porta da cozinha, abraçando seu ursinho de pelúcia favorito, um bicho de pelúcia marrom que ela chamava de Senhor Teddy. Aos 5 anos, ela tinha cabelos loiros que brilhavam como ouro puro e olhos azuis que pareciam guardar todos os segredos do universo. Eu tenho que ir, princesa. É justamente por causa deste tempo que preciso sair. Por quê? Ela inclinou a cabecinha, curiosa. Nathan se agachou até o nível dela. Era incrível como Chloe sempre fazia as perguntas certas, mesmo sem saber. Porque há pessoas lá fora que não têm um lugar quente como o nosso para se proteger do frio. Imagine se fôssemos nós lá fora congelando. Chloe franziu a testa, pensativa. Nathan amava como ela processava informações. Ela não era uma criança qualquer. Havia algo muito especial na forma como ela via o mundo ao seu redor. Posso ir com você? A pergunta pegou Nathan completamente desprevenido. Ele hesitou, olhando pela janela mais uma vez. A área onde ele fazia as entregas não era exatamente perigosa, mas não era lugar para uma menina de 5 anos em uma noite tão fria como esta. Eu não sei, Chloe. É muito tarde e muito frio lá fora. Por favor, ela fez aquela carinha irresistível que sempre derretia seu coração. Eu prometo que vou ficar bem ao seu lado o tempo todo. Eu realmente prometo. Nathan pensou por alguns segundos. Talvez fosse bom para ela ver como outras pessoas viviam. Chloe tinha absolutamente tudo. Uma enorme mansão, brinquedos caros, roupas bonitas, comida deliciosa sempre que quisesse. Mas às vezes ele se perguntava se ela realmente entendia o quão sortuda ela era. Tudo bem, então. Mas você vai virar um marshmallowzinho com todas as roupas que vou te colocar. Sério? Seus olhos brilharam com pura alegria. Sério? Hoje somos uma equipe de super-heróis para o bem. 20 minutos depois, Chloe parecia uma pequena boneca embrulhada em camadas e camadas de roupas quentes. Nathan carregou as enormes bolsas térmicas cheias de sopas fumegantes para o carro. O projeto havia começado há 2 anos, logo depois que ele vendeu sua empresa de tecnologia e decidiu fazer algo que realmente importava. Toda sexta-feira, ele e alguns amigos se reuniam para preparar comida quente e levá-la para as ruas da cidade. Quantas sopas cabem aí, papai? Cerca de 60, talvez 70 hoje. Uau! Há tantas pessoas que não têm comida. Nathan ligou o motor e esperou que ele aquecesse, seu coração doendo um pouco. Sim, há, infelizmente, muitas pessoas. Isso é muito triste. É muito triste, princesa. Mas é por isso que estamos aqui, certo? Para ajudar. A viagem ao centro levou quase 1 hora por causa da neve incessante. Chloe passou a viagem inteira grudada na janela, observando tudo com aqueles olhos curiosos. À medida que se aproximavam de seu destino, as casas ficavam menores e mais velhas. Os postes de luz estavam fracos, e muitas janelas estavam cobertas com tábuas de madeira. É aqui que eles moram? Chloe perguntou baixinho, sua voz cheia de espanto. Alguns moram em abrigos próximos, outros dormem na rua, debaixo de marquises ou onde puderem encontrar um pouco de proteção. Na rua, mas está congelando. Eu sei, princesa. É por isso que estamos aqui. Nathan estacionou perto da praça central. 2 outros carros já estavam lá. Marcos e Helena, seus fiéis parceiros no projeto, haviam chegado primeiro e já estavam tirando as coisas de seus carros. Eles se cumprimentaram rapidamente e começaram a montar as mesas improvisadas. E quem é esta linda princesa? Helena sorriu para Chloe, que se escondeu um pouco atrás das pernas do pai.
Você veio nos ajudar hoje? Esta é minha filha, Chloe. Chloe, esta é Helena. Oi, Chloe acenou timidamente, ainda meio escondida. Você vai distribuir sopas conosco? Helena perguntou calorosamente. Chloe olhou para o pai, que acenou com a cabeça e sorriu encorajadoramente. Eu vou. Que ótimo! Eu realmente preciso de uma assistente especial hoje. Em poucos minutos, uma fila começou a se formar na praça. Pessoas de todas as idades se aproximavam lentamente, algumas com roupas velhas mas arrumadas, outras claramente em uma situação muito mais difícil. Nathan manteve um olho em Chloe o tempo todo. Ela estava quieta, mas prestando atenção a cada detalhe. Boa noite, Sra. Davis. Nathan entregou uma sopa quente a uma senhora idosa que ele conhecia de outras sextas-feiras. Como você está se sentindo hoje? Melhor agora, querida. Deus abençoe você e sua família. Papai, posso distribuir uma também? Chloe puxou a manga do casaco dele, ansiosa. Claro! Venha aqui! Nathan a levantou nos braços para que ela pudesse alcançar a mesa. O próximo na fila era um jovem, não mais que 20 anos, que parecia não ter dormido há dias. Aqui está a sua sopa. Chloe entregou-lhe a xícara com muito cuidado. Tios, espero que você goste muito. O jovem sorriu. Foi o primeiro sorriso real que Nathan tinha visto nele em todas as semanas que ele vinha lá. Obrigado, pequena. Tenho certeza que vou adorar. Cuidado para não queimar a língua, Chloe acrescentou, preocupada. A fila continuou andando. Chloe se soltou ao distribuir as sopas, sempre com uma frase gentil. Isso vai te aquecer. Beba devagar. Espero que você goste muito. Nathan sentiu o peito inchar de orgulho a cada minuto que passava. Sua filhinha tinha um coração gigante. Uma senhora idosa mancava em direção a eles, claramente com dificuldade para andar. Quer que eu a ajude a sentar? Chloe perguntou preocupada. Que garota doce! A mulher sorriu. Obrigada, querida. Nathan ajudou a mulher a se acomodar em um banco próximo antes de entregar-lhe a sopa. Chloe ficou ao lado dela por alguns minutos, conversando sobre coisas infantis, até que outros precisaram ser servidos. Foi quase no final da distribuição que Chloe parou de falar completamente. Nathan seguiu o olhar dela e viu uma mulher sentada sozinha em um banco mais distante, longe das outras. Movimento. Ela tinha cabelos loiros presos em um rabo de cavalo bagunçado e usava um casaco que era muito fino para o frio terrível. Mesmo à distância, era possível ver que ela estava tremendo muito. Papai. Chloe puxou a manga dele insistentemente. Ela está com frio. Nathan olhou mais de perto para onde ela estava apontando. A mulher estava realmente tremendo muito, encolhida no banco como se estivesse tentando se proteger do vento. Posso dar-lhe uma sopa quente? Nathan observou a mulher no banco cuidadosamente. Ela não estava na fila. Ela não havia se aproximado como as outras. Talvez ela estivesse envergonhada. Ou talvez ela simplesmente não quisesse se misturar com as outras pessoas. Claro que pode, princesa. Que tal irmos juntos? Eles se aproximaram lentamente, sem pressa. A mulher levantou o olhar quando os viu chegando, e Nathan sentiu uma estranha compressão no peito. Havia algo extremamente familiar em seu rosto, mas ele não conseguia identificar o que era. Senhor, oi. Chloe segurava a xícara com suas duas mãozinhas, cuidado para não derramar. Eu trouxe uma sopa quentinha e gostosa para você. A mulher olhou para Chloe, depois para Nathan e de volta para Chloe. Seus olhos azuis se encheram de lágrimas instantaneamente. Para mim? Hum, hum. Está realmente quente. Vai te aquecer por dentro. A mulher estendeu suas mãos trêmulas e pegou a sopa com muito cuidado. Quando seus dedos tocaram os de Chloe por um segundo, Nathan viu lágrimas começarem a rolar pelo seu rosto. Obrigada. Sua voz saiu completamente embargada. Obrigada, muito, muito obrigada. De nada. Qual é o seu nome? A mulher demorou um momento para conseguir responder. Sophie. Eu sou Sophie. Que nome bonito. Eu sou Chloe. O quê? E este é meu papai, Nathan.
Sophie olhou para Nathan diretamente pela primeira vez. Ele viu claro reconhecimento em seus olhos. Ela definitivamente sabia quem ele era, mas por algum motivo ela não disse absolutamente nada sobre isso. Prazer em conhecê-la, Sophie. Nathan estendeu a mão, tentando entender o que estava acontecendo. Sophie a apertou rapidamente, desviando o olhar imediatamente depois. Então, o prazer é todo meu. Você tem onde dormir esta noite? Chloe perguntou com a crueza e honestidade direta das crianças. Sophie enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor. Eu tenho, querida. Não se preocupe. Você não precisa se preocupar comigo. Cuide-se no frio. Kay, prometa. Eu prometo. Obrigada novamente pela sopa. Vocês são anjos. Nathan sentiu que deveria dizer algo, mas não tinha ideia do quê. Havia algo naquela mulher que o deixava profundamente inquieto. Não de um jeito ruim, mas como se ele estivesse esquecendo algo muito, muito importante. Se você precisar de alguma coisa, ele começou, sem saber como terminar. Tô bem, obrigada. Sophie se apressou em responder. Você já fez mais do que suficiente, muito mais. Eles se despediram e voltaram à mesa para terminar a distribuição. Nathan olhou para trás uma vez e viu Sophie observando Chloe com uma expressão que ele não conseguia entender de forma alguma. Quando ela percebeu que ele estava olhando, ela desviou o rosto imediatamente. O resto da distribuição passou voando, mas Nathan não conseguia parar de pensar em Sophie. Quem era ela exatamente? Por que ela o havia reconhecido tão claramente? E o mais importante, por que ela olhava para Chloe de uma forma tão intensa e estranha? Papai, você está bem? Chloe puxou a manga dele enquanto colocavam as últimas coisas no carro. Estou bem, princesa. Por quê? Você ficou muito quieto depois que conversamos com Sophie. Parece que você está pensando em algo importante. Nathan sorriu, impressionado mais uma vez. Sua filha realmente não perdia nada, apenas pensando em algumas coisas. Vamos para casa. Você deve estar com fome. Eu estou, e com muito sono também. A viagem de volta foi muito mais tranquila do que a ida. Chloe estava visivelmente cansada, mas Nathan podia ver pelas luzes que passavam que ela estava acordada, pensando em tudo o que tinha visto. Papai, sim, princesa, ajudar foi realmente, realmente bom. Foi, não foi? Você foi incrível hoje. Mas também foi triste. Nathan diminuiu o volume do rádio para ouvir melhor. Por que foi triste? Chloe demorou muito para responder. Quando ela finalmente falou, sua voz era pequena e muito séria. Nós temos camas quentes e comida gostosa, e eles não. As palavras atingiram Nathan como um soco direto no estômago. Sua filha de 5 anos conseguiu resumir toda a brutal injustiça do mundo em uma frase simples. Ele sentiu os olhos arderem. É verdade, princesa. É muito triste mesmo. Por que algumas pessoas têm tudo e algumas pessoas não têm nada? Nathan parou no semáforo vermelho e virou-se completamente para ela. Como você explica a terrível complexidade da vida para uma criança de 5 anos? Às vezes a vida não é justa, Chloe. Algumas pessoas nascem com sorte, outras não. Algumas fazem boas escolhas, outras fazem escolhas ruins. E às vezes coisas muito ruins acontecem com pessoas muito boas. Como Sophie. Ela parecia muito, muito triste, mais triste que as outras pessoas. Nathan pensou nos olhos de Sophie, na maneira intensa como ela olhou para Chloe. Ela realmente parecia assim. Podemos voltar para vê-la outro dia? Eu quero saber se ela está bem. Se você quiser, podemos voltar. O semáforo abriu e eles continuaram o caminho para casa. Nathan olhou no retrovisor e viu Chloe encostada na janela, observando a cidade passar com aquele olhar pensativo. Sua filha tinha um coração absolutamente enorme e uma sensibilidade que o impressionava todos os dias. Quando chegaram em casa, Grace, a babá, estava esperando na porta com um chocolate quente fumegante. Então, como foi a grande aventura? Ela perguntou gentilmente, ajudando Chloe a tirar todas as camadas de roupas. Foi ótimo, Grace.
Chloe contou animadamente sobre as sopas, as pessoas que conheceu e especialmente sobre Sophie. Ela estava toda sozinha, sabe? Sozinha no frio terrível, tremendo muito. Que bom que você trouxe comida quente para ela, então. Sim, mas eu queria trazê-la para casa também. Ela parecia precisar de um abraço. Nathan sorriu com uma mistura de orgulho e tristeza. Se dependesse de Chloe, ela traria todos da rua para morar com eles na mansão. Depois que Chloe tomou banho e foi dormir, Nathan estava sozinho na sala de estar, olhando pela enorme janela. A neve finalmente havia parado, mas o frio ainda era cortante. Ele pensou em todas as pessoas que passariam a noite dormindo na rua, tentando se aquecer, como pudessem, mas principalmente ele pensou em Sophie. Havia algo naqueles olhos azuis que o perturbava profundamente. A maneira como ela olhava para Chloe era como se Nathan balançou a cabeça com força. Ele estava imaginando coisas. Era provavelmente apenas uma mulher em uma situação muito difícil que foi comovida pela gentileza natural de uma criança. Ainda assim, ele não conseguia tirar a imagem dela da cabeça. Lá fora, a cidade dormia pacificamente. Mas Nathan sabia que muitas pessoas estariam acordadas a noite toda tentando se proteger do frio e da solidão. E em algum lugar da cidade, Sophie também estava pensando neles. Nathan ainda não tinha ideia, mas aquela noite havia plantado uma semente que mudaria suas vidas para sempre. Algumas coincidências simplesmente não são coincidências. Elas são o destino arrumando cuidadosamente as peças no tabuleiro da vida. E Chloe, com toda a sua inocente sabedoria infantil, já havia visto a profunda tristeza nos olhos de Sophie que ele ainda estava tentando entender. Nós temos camas quentes e comida gostosa, e eles não. As palavras ecoavam na mente de Nathan até que ele finalmente conseguiu adormecer, sem saber que do outro lado da cidade, Sophie estava olhando para as estrelas através da janela de um abrigo e sussurrando uma oração silenciosa de gratidão por ter visto sua filha mais uma vez. A noite era fria e cruel, mas algo muito quente havia começado a se agitar nos corações das 3 pessoas que se encontraram naquela praça coberta de neve. O destino havia dado seu primeiro e delicado passo. Agora era apenas uma questão de tempo até que toda a verdade finalmente viesse à tona. E quando isso acontecesse, nada seria o mesmo para nenhum dos 3. 2 dias se passaram desde a noite da entrega da sopa. Nathan estava em seu escritório revisando alguns documentos quando ouviu a campainha. Ele olhou para o relógio. Quase 11 da manhã de um domingo. Ele não esperava visitas. "Eu atendo, Sr. Carter", gritou Grace lá de baixo. Nathan voltou sua atenção para os papéis até que uma batida suave soou em sua porta. "Sr. Carter?" Grace soava estranhamente hesitante. "Há uma jovem na porta que quer falar com você. Ela diz que é importante. Quem é?" "Não tenho certeza. Nunca a vi antes. Ela parece nervosa." Nathan franziu a testa intrigado. "Estou descendo." Quando ele chegou ao hall de entrada, Nathan parou abruptamente. Parada perto da porta estava Sophie, a mesma mulher a quem Chloe havia oferecido sopa 2 dias antes. Ela estava limpa com seus cabelos loiros presos em um coque simples, mas usava roupas visivelmente gastas, seus olhos azuis fixos nele com uma mistura de medo e determinação. Sophie Nathan se aproximou cautelosamente. "O que você está fazendo aqui? Como você encontrou minha casa?" Sophie torceu as mãos, contorcendo os dedos. "Seu nome é conhecido, Carter Tech." "Não foi difícil. Entendo." "Você precisa de ajuda?" Nathan perguntou, sem saber como lidar com a situação. Sophie engoliu em seco. "Posso falar com você em particular, por favor?" Grace olhou para Nathan, que acenou levemente. "Tudo bem, vamos para o escritório." Nathan conduziu Sophie pela casa, notando como ela olhava para tudo com uma intensidade estranha, quase dolorosa. No escritório, ele ofereceu-lhe uma cadeira, que ela aceitou, sentada na beirada como se pronta para fugir a qualquer momento.
Chloe está em casa? Sophie perguntou de repente. A pergunta pegou Nathan desprevenido. Ela está na casa de uma amiga. Ela volta depois do almoço. Ele estreitou os olhos. Por que você pergunta sobre minha filha? Sophie respirou fundo como se estivesse reunindo todas as suas forças. Eu não vim aqui para pedir nada. Ela começou, sua voz tremendo. Nem dinheiro, nem abrigo, nada disso. Eu só preciso te contar uma coisa. Nathan sentou-se sentindo uma estranha compressão no peito. Algo sobre aquela conversa o deixava profundamente inquieto. Estou ouvindo. Sophie olhou diretamente nos olhos dele. Eu sou a mãe de Chloe. Sua voz saiu baixa, mas firme. Eu a deixei aqui em um cesto 5 anos atrás. Eu só queria ver como ela está, mesmo que fosse apenas uma vez. O tempo pareceu congelar. Nathan sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Um estranho zumbido encheu seus ouvidos enquanto suas palavras ecoavam em sua mente. O quê? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Eu sei que parece loucura. Sophie continuou, as palavras agora jorrando rapidamente, como se ela tivesse medo de perder a coragem. Mas é verdade. Foi em uma noite de inverno como a de sexta-feira. Eu deixei uma carta com ela. Uma carta explicando que eu não podia cuidar dela, que eu queria que ela tivesse uma chance melhor. A mente de Nathan instantaneamente voltou para aquela noite 5 anos atrás. Ele estava trabalhando até tarde quando ouviu um choro fraco na porta da frente. Ele a abriu e encontrou um cesto com um bebê minúsculo embrulhado em cobertores. Uma menina recém-nascida com uma penugem dourada na cabeça e olhos azuis que o olhavam com uma intensidade que o cativou imediatamente. E sim, havia uma carta manuscrita que dizia apenas: por favor, dê a ela o que eu nunca poderei oferecer. Ela merece mais do que nascer na pobreza. Como posso ter certeza de que você está falando a verdade? Nathan perguntou, sua voz com emoção contida. Sophie tirou algo do bolso, uma pequena foto gasta protegida por plástico. Era ela visivelmente mais jovem, segurando um bebê recém-nascido. Esta é a única foto que tenho dela tirada no hospital algumas horas depois que ela nasceu. Ela virou a foto. No verso, uma data manuscrita exatamente 5 anos e 3 meses atrás. Nathan pegou a foto com as mãos trêmulas. Não havia como negar. O bebê era Chloe. Aqueles mesmos olhos azuis intensos, os traços delicados que ele conhecia tão bem. Ele olhou para Sophie mais de perto. O mesmo cabelo loiro, o mesmo formato de rosto e o mesmo olhar. Como ele não havia notado antes. A semelhança era óbvia agora. Por que agora? Ele finalmente perguntou, devolvendo a foto. Por que depois de 5 anos? Sophie guardou a foto cuidadosamente, como se fosse um tesouro. Eu nunca tive a intenção de aparecer. Eu juro que estava morando em Seattle, tentando reconstruir minha vida. Voltei para Chicago 3 meses atrás quando perdi meu emprego. Ela respirou fundo. Quando eu vi vocês dois naquela praça, não foi planejado. Foi como se o destino pregasse uma peça cruel em mim, ou talvez uma segunda chance para vê-la. Eu não sei. E o que você quer agora? A voz de Nathan saiu mais áspera do que ele pretendia. Nada. Absolutamente nada. Sophie balançou a cabeça firmemente. Eu não tenho o direito de pedir nada. Eu só queria que você soubesse. E eu queria agradecer por ter cuidado tão bem dela. Ela parece feliz, saudável. Isso é tudo que eu sempre quis para ela. Nathan levantou-se abruptamente e caminhou até a janela. Lá fora, o jardim coberto de neve parecia incrivelmente tranquilo, em total contraste com a tempestade em seu coração. Você tem alguma ideia do que está fazendo? Ele perguntou sem se virar. Aparecendo assim do nada depois de 5 anos. Eu sei que não tenho o direito. Ela é minha filha. Nathan a interrompeu, virando-se para encarar Sophie. Minha filha em todos os sentidos que importam. Fui eu quem a embalou para dormir todas as noites quando ela tinha cólica. Fui eu quem a ensinou a andar, a falar, a ler.
Fui eu quem esteve ao lado dela em cada febre, cada pesadelo, cada conquista. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Sophie. Eu sei, e sou eternamente grata por isso. Então, por que voltar? Por que agora? Porque desde que a vi naquela praça, não consigo dormir direito, não consigo respirar direito. Sophie enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu só precisava te contar a verdade. Você merecia saber. Nathan sentiu uma mistura de raiva, medo e confusão. Parte dele queria expulsar essa mulher de sua casa e nunca mais vê-la. Outra parte entendeu o gesto desesperado de uma mãe que desistiu de seu próprio filho por amor. Você não vai levá-la embora. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Eu nunca faria isso. Sophie balançou a cabeça veementemente. Não estou em posição de cuidar dela. Nunca estive. E ela já tem um pai que a ama mais do que tudo. Nathan sentou-se novamente, sentindo-se subitamente exausto. Memórias dos últimos 5 anos passaram por sua mente como um filme em alta velocidade. O choro fraco naquela noite de inverno, a decisão imediata de ficar com o bebê, a busca desesperada por pistas sobre a mãe, uma busca que ele eventualmente abandonou, aceitando que Chloe era sua filha agora. Você sabe o que aconteceu depois que eu encontrei Chloe? Ele perguntou após um longo silêncio. Sophie balançou a cabeça. Passei a noite inteira sentada ao lado do berço improvisado, apenas olhando para ela. Não conseguia acreditar que alguém havia abandonado uma criatura tão perfeita. Nathan sorriu fracamente com a lembrança. No dia seguinte, contratei os melhores advogados para iniciar o processo de adoção. Usei todos os recursos que tinha para torná-lo oficial o mais rápido possível. Ele olhou para Sophie. Eu procurei você não para devolver Chloe, mas para entender, para ter certeza de que ela não havia sido roubada ou algo assim. Eu nunca faria isso com meu próprio bebê. Eu sei disso agora. Nathan respirou fundo. Quando não encontrei nenhuma pista, decidi que era o melhor. Chloe era minha filha agora. Ela é minha filha e continuará sendo. Sophie o garantiu. Não estou aqui para mudar isso. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. Nathan tentou processar todas as informações, todas as emoções que o oprimiam. Por que minha porta? Ele finalmente perguntou. De todas as casas em Chicago, por que a minha? Sophie abaixou os olhos. Eu fiz algumas pesquisas. Eu sabia quem você era. Um empresário de sucesso, solteiro, sem filhos. Eu pensei que você poderia dar a ela tudo o que eu nunca poderia. E parece que eu estava certa. Ela olhou ao redor para o luxuoso escritório. Ela tem uma vida que eu não poderia ter imaginado para ela, mesmo em meus sonhos mais loucos. A campainha tocou novamente, fazendo-os pular. Nathan olhou para o relógio, meio-dia. Provavelmente Chloe voltando da casa da amiga. É ela, ele disse, sentindo um pânico repentino. Você precisa ir agora. Sophie levantou-se rapidamente. Sim, claro. Não quero causar problemas. Sr. Carter, a voz de Grace veio do outro lado da porta. Chloe está aqui. Já vou, Grace. Peça a ela para me esperar na sala de TV. Sim, senhor. Nathan virou-se para Sophie, que parecia dividida entre o desejo desesperado de ver Chloe mais uma vez e o medo de causar mal à menina. Eu a levarei pelos fundos, ele disse. Chloe não pode ver você aqui. Não assim. Não agora. Sophie assentiu, visivelmente desapontada, mas compreendendo. Eu entendo. Enquanto a guiava pelos corredores da mansão, cuidado para evitar qualquer encontro, Nathan tentou organizar seus pensamentos. Como ele deveria lidar com essa situação? O que ele deveria dizer a Chloe? Ele deveria esconder a verdade dela para sempre? Quando chegaram à porta dos fundos, Sophie virou-se para ele uma última vez. Obrigada por tudo o que você fez por ela. Nunca poderei te agradecer o suficiente. Nathan assentiu rigidamente. Você tem um lugar para ficar? Você está bem? Estou em um abrigo para mulheres no centro. É temporário, mas é seguro.
Ela hesitou. Posso te dar meu número de telefone caso você precise falar comigo por algum motivo? Nathan pensou por um momento. Então tirou seu cartão de visitas do bolso e entregou-o a ela. Veja, ligue-me na segunda-feira. Precisamos conversar mais sobre isso longe daqui. Sophie pegou o cartão como se fosse algo precioso. Eu ligarei. Depois que ela saiu, Nathan ficou parado por alguns minutos tentando recompor-se. Sua vida acabara de virar de cabeça para baixo, e ele precisava fingir que estava tudo bem para sua filha. Sua filha. Ela sempre seria sua filha, independentemente de quem a havia trazido ao mundo. Quando ele entrou na sala de TV, Chloe estava lá assistindo seu desenho favorito. Seus cabelos loiros brilhavam na luz e seus olhos azuis se iluminaram quando ela o viu. Papai. Ela correu e pulou em seus braços. Adivinha o quê? O quê? Lily tem um gatinho novo e ele é tão pequeno. Nathan a abraçou com força, sentindo um nó na garganta. Que ótimo, princesa. Conte-me mais sobre este gatinho. Enquanto Chloe conversava animadamente, Nathan percebeu que precisava conversar com alguém sobre o que acabara de acontecer. Quando a menina finalmente voltou sua atenção para o desenho, ele chamou Grace para a cozinha. Grace, eu preciso conversar com você. Ele disse em voz baixa. É importante. Grace, que trabalhava com a família há 4 anos e meio, assentiu com preocupação. O que aconteceu? Tem a ver com aquela jovem? Sim, vamos para o escritório. Depois de explicar toda a situação, Nathan sentiu-se exausto. Grace ouviu atentamente sem interromper, seus olhos expressando primeiro surpresa, depois compreensão. O que eu faço agora, Grace? Nathan perguntou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Como eu conto isso para Chloe? Eu deveria mesmo contar a ela. Grace suspirou pensativa. Sr. Carter, você deu tudo a essa menina. Amor, segurança, educação, tudo. Ela fez uma pausa. Mas ela tem o direito de saber sua história. Toda criança tem. Tenho medo de perdê-la, Nathan admitiu, sua voz quase um sussurro. E se ela quiser ficar com a mãe biológica dela? E se ela me odiar por não ter contado antes? Chloe ama você mais do que tudo no mundo. Isso nunca mudará. Grace gentilmente colocou a mão no braço dele. Mas esconder a verdade dela é negar uma parte importante de sua identidade. Mais cedo ou mais tarde, ela descobrirá. E seria melhor se ela ouvisse de você, não seria? Nathan refletiu sobre as palavras da babá. No fundo, ele sabia que ela estava certa. Chloe tinha o direito de saber de onde veio, mesmo que isso significasse compartilhar seu amor com outra pessoa. Eu não sei se tenho forças para isso, Grace. Você tem. Você é o homem mais forte que conheço e fará o que é melhor para Chloe, como sempre fez. Naquela noite, depois de colocar Chloe para dormir, Nathan passou muito tempo observando sua filha dormindo. Como ele poderia explicar para uma criança de 5 anos que a mulher que ela conheceu na praça, aquela que ela mesma queria ajudar, era na verdade sua mãe biológica? Ele pensou no telefonema que receberia de Sophie na segunda-feira. O que ele diria a ela? Como eles lidariam com essa situação impossível? Uma coisa ele sabia com certeza. Ele faria qualquer coisa para proteger Chloe, para garantir que ela permanecesse feliz e segura, mesmo que isso significasse abrir espaço em sua vida para a mulher que anos atrás deixou um bebê em sua porta em uma noite de inverno. O destino havia encontrado uma maneira de unir seus caminhos novamente, e agora nenhum deles poderia fugir da verdade por mais tempo. 3 dias após a revelação, Nathan ainda não conseguia dormir direito. A ideia de contar a Chloe a verdade o aterrorizava. Como ele poderia explicar para uma criança de 5 anos que a mulher que ela conheceu na praça era sua mãe biológica? Sentado em seu escritório naquela manhã de quarta-feira, Nathan girava uma caneta entre os dedos enquanto esperava. O relógio marcava quase 10 a hora que ele havia combinado de se encontrar com Sophie. Grace bateu suavemente na porta. Sr. Carter, a senhora Miller chegou.
Mande-a entrar, Grace. Obrigada. Sophie entrou no escritório com passos hesitantes. Ela estava mais arrumada do que da última vez, usando jeans simples e uma blusa branca. Seu cabelo loiro estava em uma trança lateral e ela parecia ter se esforçado para parecer apresentável. Bom dia, ela disse, sua voz baixa. Obrigada por me receber. Nathan gesticulou para a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Sophie obedeceu, mantendo as mãos quietas no colo. Um silêncio desconfortável pairou entre eles até que Nathan finalmente falou. Pensei muito sobre nossa situação, sobre o que fazer de agora em diante. Sophie assentiu, sem dizer nada, esperando. Não vou contar para Chloe ainda, ele continuou. Ela é muito jovem para entender algo tão complicado. Poderia ser confuso e até traumático para ela. Eu concordo, Sophie respondeu rapidamente. Eu nunca quis causar confusão na vida dela. Nathan estudou o rosto da mulher. Ele não viu malícia ali, apenas dor e resignação. Mas também não acho justo simplesmente afastá-la dela para sempre. Ele disse, surpreendendo-se com as palavras. Você faz parte da história dela, quer queiramos ou não. Sophie levantou o olhar confusa. O que você está sugerindo? Nathan respirou fundo. A ideia lhe viera durante uma noite sem sono, e quanto mais ele pensava nisso, mais sentido fazia. Preciso de alguém para ajudar com a limpeza da casa. Grace já está com as mãos cheias cuidando de Chloe na cozinha. Sophie piscou algumas vezes, processando o que estava ouvindo. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade. Nathan corrigiu. Uma chance para você conhecer sua filha gradualmente, para fazer parte da vida dela de alguma forma. Mas com condições muito claras. Sophie se endireitou na cadeira, subitamente alerta. Que condições? Primeiro e mais importante, você não pode, sob nenhuma circunstância, revelar a Chloe quem você realmente é. Pelo menos não até que eu decida que é a hora certa. Eu entendo. Segundo, manteremos um relacionamento estritamente profissional na frente dela. Sem conversas particulares ou algo que possa levantar suspeitas. Sophie assentiu, absorvendo cada palavra. Terceiro, se eu sentir que sua presença está causando qualquer tipo de confusão ou desconforto para Chloe, teremos que encerrar este arranjo imediatamente. Isso é justo, Sophie concordou. Nathan levantou-se e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde Chloe frequentemente brincava. Quando ele se virou, seu olhar era intenso. Você entende o que estou propondo? Você terá que ver sua filha todos os dias, interagir com ela, mas nunca poderá dizer a ela a verdade. Nunca poderá abraçá-la como uma mãe. Você consegue lidar com isso? Os olhos de Sophie se encheram de lágrimas, mas ela a segurou. Vê-la de perto, mesmo sem poder dizer quem eu sou. Aqui já é muito mais do que eu jamais esperava. Ela respirou fundo. Eu aceito suas condições, Sr. Carter. Todas elas. Nathan, ele corrigiu. Você pode me chamar de Nathan, mas apenas quando estivermos sozinhos. Sophie assentiu. Quando começo? Amanhã, 8h da manhã. Grace explicará suas funções e mostrará a casa. Sophie levantou-se, as mãos ligeiramente trêmulas. Muito obrigada. Prometo que não se arrependerá. Espero que não, Nathan respondeu, ainda incerto se estava tomando a decisão certa. Enquanto a levava lá até a porta, ele se perguntou se estava cometendo o maior erro de sua vida ou dando o primeiro passo para consertar uma história quebrada. No dia seguinte, Sophie chegou pontualmente às 8. Grace a cumprimentou e mostrou-lhe suas tarefas, limpando as áreas comuns, lavando roupas, organizando armários. A casa era enorme, com 12 quartos e várias salas, o que significava trabalho mais do que suficiente. Chloe geralmente tem aulas com seu tutor particular de manhã e brinca à tarde. Grace explicou, enquanto lhe mostrava a lavanderia onde Sophie guardaria seus suprimentos. Ela é uma criança adorável, mas muito curiosa. Ela vai querer saber tudo sobre você. Sophie sentiu seu coração disparar com a perspectiva de conhecer formalmente sua filha.
Eu entendo. Eu tentarei ser normal. Grace sorriu simpaticamente. Nathan havia lhe contado sobre a situação e ela parecia compreensiva. Apenas seja gentil com ela. O resto acontecerá naturalmente. O primeiro encontro aconteceu pouco antes do almoço. Sophie estava limpando o corrimão da escada principal quando ouviu uma vozinha alegre. Olá, você é nova aqui? Sophie se virou e viu Chloe parada no topo da escada segurando um livro colorido. Ela usava um vestido azul claro que destacava seus olhos e seus cabelos loiros estavam em duas pequenas tranças. Sophie sentiu seu coração doer. Era como um olhar para uma versão em miniatura de si mesma. Oi, Sophie respondeu, tentando controlar o tremor em sua voz. Sim, comecei hoje. Meu nome é Sophie. Os olhos de Chloe se arregalaram. Sophie? Como a senhora da praça? Sophie sorriu surpresa. Ela se lembrou. Exatamente. Sou eu. Mas você não tinha uma casa, Chloe disse confusa, descendo alguns degraus. Eu estava passando por um momento difícil. Sophie explicou cuidadosamente. Seu pai me ofereceu um emprego e agora estou morando em um lugar melhor. Chloe desceu mais alguns degraus, curiosa. Meu pai é muito legal, não é? Ele sempre ajuda a todos. Sim, ele parece ser uma pessoa muito boa. Sophie sentiu uma onda de gratidão por Nathan. Ele era verdadeiramente um homem extraordinário, cuidando tão bem da filha que ela teve que entregar. O que você está lendo? Sophie perguntou, tentando manter a conversa normal. Chloe levantou o livro. É sobre uma princesa que salva um dragão. Não é o dragão quem salva a princesa. É o contrário. É muito legal. Isso parece muito legal. Sophie sorriu. Você gosta de tipos diferentes de histórias, então. Eu gosto de histórias onde as meninas fazem coisas importantes, Chloe declarou, descendo os últimos degraus. Agora ela estava muito perto de Sophie, olhando para ela com curiosidade. Você sabia que seus olhos são da mesma cor que os meus? Sophie sentiu seu coração saltar. Sério? Eu não tinha notado. Eles são azul claro. Papai diz que meus olhos parecem o céu de verão. Seu papai está certo. Sophie respondeu, lutando para manter a voz firme. Você tem olhos muito bonitos. Chloe, a voz de Grace veio da cozinha. É hora de lavar as mãos para o almoço. Entre, Chloe gritou de volta. Ela olhou para Sophie uma última vez. Você vai almoçar conosco? Não, querida. Eu como na cozinha com Grace. Ah, Chloe pareceu ligeiramente desapontada. Até mais, então, Sophie. Até mais, Chloe. Quando a menina se afastou, Sophie permitiu-se respirar novamente. Seu coração estava batendo tão rápido que ela temeu que alguém pudesse ouvir. Era surreal estar ali conversando com sua própria filha, que não tinha ideia de quem ela realmente era. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Sophie constantemente tinha que se lembrar de manter a distância, de não mostrar muita emoção, de não encarar a menina por muito tempo. Cada sorriso de Chloe, cada palavra, cada gesto infantil era como uma pequena picada de alfinete em seu coração, doloroso e maravilhoso ao mesmo tempo. Nathan observava tudo à distância, sempre vigilante. Sophie sabia que ele estava avaliando cada interação, pronto para encerrar o acordo ao primeiro sinal de problema. Mas com o passar dos dias, ele pareceu relaxar um pouco. Uma manhã, enquanto Sophie arrumava a cama de Chloe, a menina correu para o quarto segurando um desenho. Sophie, olha o que eu fiz na aula. Era um desenho colorido de uma casa com um jardim cheio de flores. Sophie sorriu genuinamente. Que lindo, Chloe. Você desenha muito bem. Esta é a nossa casa, Chloe explicou, apontando. E estas são as flores que quero plantar no jardim. Podemos realmente plantá-las um dia? Sophie olhou para ela, surpresa com o convite. Se seu pai nos deixar, eu adoraria ajudar você a plantar flores. Ele nos deixará, Chloe a garantiu com confiança. Vou pedir a ele para comprar as sementes.
Nos dias seguintes, Chloe começou a procurar Sophie pela casa, sempre com alguma notícia para compartilhar ou uma pergunta para fazer. Sophie tentou manter uma distância profissional, mas era impossível não se envolver. A menina tinha um jeito de derrubar todas as suas defesas. Em uma tarde particularmente movimentada, Sophie estava limpando a sala de jogos quando Chloe entrou correndo. Sophie, olha o que eu ganhei da minha professora. Ela estendeu um pequeno certificado colorido. É porque aprendi todas as letras e números. Sophie olhou para o papel com um sorriso genuíno. Isso é incrível, Chloe. Você deve ser muito inteligente. Papai disse que vamos comemorar com sorvete depois do jantar. Chloe disse animadamente. Então ela olhou ao redor para a bagunça de brinquedos espalhados. Ops, eu deveria ter guardado isso antes de sair. Tá tudo bem, eu posso limpar. Não, não, Chloe protestou. Papai sempre diz que devemos ser responsáveis pelas nossas coisas. Eu vou te ajudar. Sophie sorriu, agachando-se ao lado da menina. Podemos fazer isso juntas, então. Enquanto guardavam bonecas, blocos e livros coloridos, Sophie sentiu uma felicidade simples e pura. Era um momento comum do dia a dia, mas para ela era precioso. Um pequeno pedaço da vida que ela nunca teve com sua filha. Você é muito organizada, Sophie comentou, observando como Chloe empilhava os blocos por tamanho. Eu gosto das coisas no lugar certo, Chloe respondeu com seriedade de adulta. É mais fácil encontrá-las depois. Sophie riu baixinho. Você está absolutamente certa. Chloe parou o que estava fazendo e olhou para Sophie com curiosidade. Você tem filhos, Sophie? A pergunta pegou Sophie desprevenida. Ela sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Não, ela finalmente respondeu. Eu não tenho filhos. Mas você seria uma boa mãe, Chloe declarou com a certeza inabalável das crianças. Você é paciente e explica bem as coisas. Sophie engoliu o nó que se formou em sua garganta. Obrigada, Chloe. Isso é muito gentil de sua parte. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, que ela havia conseguido alugar graças ao salário que Nathan lhe pagava, Sophie chorou até adormecer. As palavras inocentes de Chloe ecoavam em sua mente. Você seria uma boa mãe, se ela soubesse. À medida que as semanas se transformavam em meses, Sophie se tornou uma presença constante na vida de Chloe. A menina começou a procurá-la naturalmente, compartilhando histórias da escola, mostrando seus desenhos, pedindo ajuda com pequenas tarefas. Uma tarde, Chloe encontrou Sophie dobrando roupas na lavanderia. Sophie, você sabe fazer tranças? Sophie sorriu. Eu sei. Por quê? Eu quero aprender a fazer como as suas. Posso? Claro! Venha aqui! Sophie pegou um pequeno espelho e mostrou a Chloe como tecer os fios de cabelo. A menina tentou várias vezes, a língua presa entre os dentes em concentração. É mais difícil do que parece, Chloe reclamou após mais uma tentativa frustrada. Leva tempo para aprender. Sophie a garantiu. Demorei um pouco também. Você pode fazer uma em mim, para eu ver como fica. Sophie hesitou por um segundo e mais assentiu. Cuidadosamente, ela penteou o cabelo loiro de Chloe e começou a trançar. Seus dedos tremeram ligeiramente ao tocar os fios sedosos tão semelhantes aos seus. Pronto, ela disse depois de alguns minutos. Olhe no espelho. Chloe olhou e sorriu radiantemente. Parece exatamente com a sua. Então, vou mostrar para o papai e ela saiu correndo antes que Sophie pudesse dizer qualquer coisa. Nathan observou essa crescente proximidade com sentimentos conflitantes. Por um lado, ele estava feliz em ver Chloe se dando tão bem com Sophie. Por outro, ele sentia um medo irracional de que a menina pudesse se afastar dele. Uma tarde, enquanto trabalhava em seu escritório, ele ouviu risadas vindo do jardim. Da janela, ele viu Sophie e Chloe plantando flores em pequenos vasos coloridos.
O rosto de sua filha estava iluminado com um enorme sorriso, enquanto Sophie lhe mostrava como pressionar suavemente a terra ao redor das mudas. Ela é boa com Chloe, Grace comentou, entrando com uma xícara de café. Nathan assentiu, sem tirar os olhos da cena. Eles têm se dado bem. Chloe fala dela o tempo todo. Grace colocou a xícara na mesa. Ontem mesmo ela disse: Sophie me ensinou a fazer uma trança igual à dela. Não parece bonito? Nathan sorriu ligeiramente. Era difícil não notar o quão feliz Chloe havia estado ultimamente. Mas você acha que eu fiz a coisa certa, Grace? Trazendo Sophie para cá. Grace considerou a pergunta por um momento. Eu acho que sim. Chloe merece conhecer sua mãe, mesmo que ela não saiba quem ela realmente é ainda. E Sophie parece genuinamente preocupada com o bem-estar dela. Nathan suspirou. Às vezes tenho medo de estar complicando tudo. E se Chloe se machucar quando descobrir a verdade? E se ela se sentir traída por nós dois? As crianças são mais compreensivas do que imaginamos. Grace respondeu sabiamente, especialmente quando sentem que são amadas. Naquela noite, depois do jantar, Nathan encontrou Chloe na sala de TV desenhando enquanto esperava seu programa favorito começar. O que você está desenhando, minha princesa? Chloe orgulhosamente mostrou-lhe o papel. 3 figuras de palito estavam lado a lado de mãos dadas, uma grande, uma média e uma pequena. É você, eu e Sophie, ela explicou apontando para cada figura, no jardim plantando as flores. Nathan sentiu algo estranho no peito ao ver aquele desenho simples. Era como se Sophie já fizesse parte da família de alguma forma. Você gosta da Sophie, não gosta? Ele perguntou casualmente. Chloe assentiu entusiasticamente. Ela me ajuda a guardar meus brinquedos. Ela é diferente, eu gosto dela. Diferente como? Chloe pareceu pensar muito sobre a pergunta, a testa franzida em concentração. Ela realmente me ouve, sabe? E não fala comigo como se eu fosse um bebê. A menina voltou a colorir seu desenho, e às vezes ela me olha de um jeito como se eu fosse a coisa mais importante do mundo inteiro. Nathan engoliu em seco. Sophie olhava para Chloe exatamente da mesma forma que uma mãe olharia com amor incondicional, com admiração, com aquela mistura única de orgulho e ternura que só existe entre mães e filhos. Era impossível esconder completamente um sentimento tão profundo. Isso é bom, ele conseguiu dizer. É bom ter pessoas que nos fazem sentir importantes. Posso pedir para Sophie jantar conosco um dia? Chloe perguntou de repente. A pergunta pegou Nathan de surpresa. Por que você quer isso? Porque ela sempre come sozinha na cozinha. Deve ser chato. Nathan sorriu com a preocupação da filha. Veremos, princesa. Talvez em um dia especial. Mais tarde, quando Chloe já estava dormindo, Nathan encontrou Sophie terminando de organizar a lavanderia. Chloe me disse que gosta de você, ele comentou, encostando-se ao batente da porta. Sophie sorriu, um leve rubor colorindo suas bochechas. Ela é uma criança maravilhosa, tão inteligente e gentil. Ela realmente é, Nathan concordou. Após uma pausa, ele acrescentou. Você tem se saído bem, Sophie. Melhor do que eu esperava, para ser honesto. Estou tentando seguir todas as suas regras. Ela respondeu rapidamente. Eu nunca faria nada para prejudicar Chloe ou confundi-la. Eu sei. Nathan a estudou por um momento. Deve ser difícil para você. Estar tão perto dela todos os dias e não poder. É difícil, Sophie admitiu, dobrando uma toalha com um cuidado excessivo. Mas também é o maior presente que eu poderia receber. Poder vê-la crescer, ouvir suas histórias, fazer parte da vida dela, mesmo à distância. É mais do que eu jamais sonhei em ter. Seus olhos azuis brilhavam com lágrimas não derramadas, mas ela estava sorrindo. Era um sorriso cheio de gratidão e aceitação. Obrigada por esta oportunidade, Nathan. Eu sei que não mereço, mas prometo que nunca o desperdiçarei.
Ele assentiu ligeiramente. Chloe pediu para você jantar conosco um desses dias. Sophie olhou para ele surpresa. E o que você disse? Que talvez em um dia especial. Nathan deu de ombros. Não acho que faria mal eventualmente. Isso seria maravilhoso, Sophie respondeu, tentando conter a emoção em sua voz. Boa noite, Sophie. Boa noite, Nathan. Enquanto caminhava de volta para seu quarto, Nathan percebeu que algo estava mudando dentro dele. O medo inicial e a desconfiança estavam lentamente dando lugar a um novo sentimento, um respeito relutante pela mulher que havia desistido de sua própria filha para dar a ela uma vida melhor. Sophie não era quem ele havia imaginado. Ela não era uma oportunista ou alguém que abandonou seu filho por puro egoísmo. Ela era uma mulher que fez o que acreditava ser melhor para sua filha, mesmo que isso significasse nunca mais vê-la. E agora, observando como Chloe naturalmente gravitava em torno de Sophie, Nathan começou a se perguntar se o destino não estava certo, afinal. Talvez esta fosse realmente uma chance para todos construírem algo novo. Um tipo diferente de família, mas uma família, no entanto. Sophie, por sua vez, valorizava cada momento com Chloe como uma joia preciosa. Cada sorriso, cada palavra, cada pequeno toque acidental. Seu coração se aquecia com o simples fato de poder estar perto de sua filha, mesmo que ela nunca pudesse revelar a verdade. Por enquanto, era o suficiente. Por enquanto, ela estava contente em ser apenas Sophie, a senhora que ajuda na casa que está nos olhos de Chloe, porque no fundo de seu coração, ela era muito mais. E talvez um dia Chloe também soubesse disso. O verão chegou com força total em Chicago. O jardim da mansão Carter estava coberto de flores coloridas que Chloe e Sophie haviam plantado juntas meses atrás. As rosas vermelhas, margaridas amarelas e violetas roxas formavam um tapete vivo que fazia Chloe pular de alegria toda vez que saía para brincar. Naquela tarde de sábado, o céu estava claro e o calor era agradável. Nathan observava da varanda enquanto Sophie ajudava Chloe a regar as plantas. Nos últimos 2 meses, a relação entre as duas havia se tornado cada vez mais próxima, algo que o deixava com sentimentos mistos. Por um lado, ele estava feliz em ver Chloe tão contente. Por outro, ele sabia que a verdade teria que ser revelada em algum momento. Papai, venha ver! Chloe gritou animadamente, apontando para uma borboleta azul que havia pousado em uma das flores. Nunca vi uma azul como esta. Nathan sorriu e se aproximou. É uma morfo azul. Elas são raras por aqui. É a cor mais bonita do mundo, Chloe declarou, olhando fascinada para o pequeno inseto. Sophie, que estava agachada perto de um canteiro de flores, sorriu com o entusiasmo da menina. Chloe sempre ficava encantada com as pequenas maravilhas da natureza. Quer fazer algo divertido? Sophie sugeriu, deixando de lado o regador. Que tal brincarmos de esconde-esconde aqui no jardim? Os olhos de Chloe se iluminaram. Sim, papai. Você vai brincar também? Nathan checou o relógio. Ele tinha uma videochamada em 30 minutos, mas não conseguiu resistir àquele olhar esperançoso. Só um pouquinho, princesa. Tenho uma reunião mais tarde. Eu vou contar, Chloe anunciou, cobrindo os olhos com as mãos. 1, 2, 3. Nathan e Sophie trocaram um olhar rápido antes de correr para se esconder. Ele escolheu um local atrás de uma grande árvore enquanto Sophie se abaixava atrás de alguns arbustos floridos. 1920. Pronta ou não, lá vou eu. Chloe começou a procurar, olhando em cada canto do jardim. Ela encontrou Nathan primeiro, que fingiu surpresa quando ela o descobriu. Encontrei o papai, ela gritou rindo. Agora a Sophie. Nathan observou Chloe procurar a mulher escondida. A menina se aproximou dos arbustos, olhando atentamente. Encontrei você, ela gritou de repente, apontando para os cabelos loiros que espreitavam entre as folhas. Sophie emergiu de seu esconderijo, fingindo decepção. Ah não, você é muito boa neste jogo. Chloe pulou de alegria.
E agora é sua vez de contar, papai. Nathan assentiu e se posicionou perto da casa, cobrindo os olhos. 2, 3. Sophie e Chloe correram para se esconder. A menina puxou a mão da mulher, levando-a para trás de uma estátua de mármore. Aqui, Sophie. Ele nunca vai nos encontrar. As duas se agacharam, tentando controlar o riso. Chloe pressionou-se contra Sophie, que envolveu um braço nos ombros pequenos da menina. Shh! Sophie sussurrou. Precisamos ficar bem quietinhas. Elas ouviram Nathan terminar de contar e começar a procurar. Chloe apertou a mão de Sophie, animada com o jogo. Acho que ele está indo para o outro lado. Chloe murmurou, espiando por uma fresta. Sophie sorriu, seu coração cheio de alegria. Estar ali, escondida com sua filha, vivendo este momento tão simples e ainda tão precioso, era mais do que ela jamais sonhara. Muito bem, minha filha. Sophie sussurrou, orgulhosa da estratégia de esconderijo de Chloe. Ele nunca vai nos encontrar aqui. As palavras escaparam naturalmente sem que ela percebesse. Foi só quando ela sentiu Chloe enrijecer ao seu lado que Sophie percebeu o que havia dito. Minha filha. O rosto de Chloe se virou para ela, seus olhos azuis arregalados de confusão. O que você disse? Sophie sentiu seu sangue gelar. Eu disse que ele nunca vai nos encontrar aqui. Não, antes disso, Chloe franziu a testa. Você me chamou de minha filha. O pânico cresceu no peito de Sophie. Como ela pôde ser tão descuidada? Ela havia guardado o segredo por meses, seguindo todas as regras de Nathan. E agora um simples deslize poderia arruinar tudo. Eu apenas, Sophie gaguejou, sem saber o que dizer. Encontrei vocês, Nathan exclamou, aparecendo de repente por trás da estátua. O alívio no rosto de Sophie era evidente. Chloe, no entanto, continuou a olhá-la com uma expressão estranha, como se estivesse tentando entender algo complicado. Vocês duas são péssimas em esconder suas risadinhas. Nathan brincou, sem notar a tensão entre elas. Eu podia ouvir vocês do outro lado do jardim. Papai, Chloe disse, ainda olhando para Sophie, esta é a minha vez de contar. Desculpe, princesa, mas é hora da minha reunião. Nathan respondeu, checando o relógio. Podemos continuar mais tarde? Chloe assentiu, mas seu entusiasmo havia desaparecido. Sophie evitou olhá-la diretamente, fingindo escovar algumas folhas de suas roupas. Estou entrando então, Nathan disse. Comportem-se vocês duas. Enquanto ele caminhava de volta para casa, um silêncio desconfortável se instalou entre Sophie e Chloe. A menina mexeu na barra do vestido, ainda pensativa. Quer continuar regando as flores? Sophie sugeriu, tentando retomar a normalidade. Por que você me chamou de minha filha? Chloe perguntou diretamente com a honestidade típica das crianças. Sophie engoliu em seco. Às vezes as pessoas chamam as crianças assim, como um termo carinhoso, como seu pai te chama de princesa. Chloe não pareceu convencida. Mas você nunca me chamou assim antes. Acho que foi um acidente. Sophie tentou sorrir. Não significa nada especial, mas para uma criança de 5 anos, as palavras às vezes carregam um peso muito maior do que imaginamos. Chloe continuou a olhar para Sophie com curiosidade, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Vamos terminar de regar as flores? Sophie tentou novamente, estendendo a mão para a menina. Depois de um momento de hesitação, Chloe pegou sua mão e voltou às suas atividades no jardim, mas algo havia mudado. A semente da dúvida havia sido plantada, e Sophie sabia que havia cometido um erro que não poderia ser facilmente apagado. Pelo resto da tarde, Chloe ficou mais quieta que o normal. No jantar, ela mal tocou na comida, empurrando distraidamente o garfo pelo prato. Tudo bem, princesa? Nathan perguntou, notando o comportamento incomum da filha. Estou com sono, Chloe respondeu sem levantar os olhos. Nathan trocou um olhar rápido com Grace, que deu de ombros também confusa. Quer ir para a cama cedo hoje à noite? Chloe assentiu.
Posso levar o Sr. Ted para o seu quarto mais tarde. Quero conversar com você sobre algo. Claro que pode, Nathan sorriu, embora sentisse uma leve preocupação. Vou terminar alguns e-mails e esperar por você lá. Uma hora depois, Nathan estava em seu quarto revisando alguns documentos quando ouviu uma batida suave na porta. Chloe entrou segurando seu ursinho de pelúcia, vestida com seu pijama de estrelas. Oi, princesa. Venha aqui. Ela subiu na cama e sentou-se ao lado dele, abraçando o urso contra o peito. Ela parecia estar reunindo coragem para dizer algo importante. O que é? Nathan perguntou gentilmente. Você parece preocupada. Chloe mexeu nas orelhas do Sr. Ted por alguns segundos antes de finalmente falar. Por que Sophie me chamou de filha dela? A pergunta ela atingiu Nathan como um soco no estômago. Ele sentiu o ar sair de seus pulmões enquanto seu cérebro processava o que acabara de ouvir. Sophie havia quebrado a regra mais importante. Quando isso aconteceu? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Hoje, quando estávamos brincando de esconde-esconde, Chloe olhou diretamente para ele. Ela disse, muito bem, minha filha. Foi estranho. Nathan respirou fundo. Este momento, que ele tanto temia e para o qual ele nunca se sentiu verdadeiramente preparado, havia chegado. Ele tinha que tomar uma decisão rápida, inventar uma desculpa ou contar a verdade. Olhando para o rosto inocente e confiante de sua filha, ele sabia que não podia mentir. Não sobre algo tão importante. Chloe, ele começou, escolhendo suas palavras com cuidado. Lembra quando conversamos sobre diferentes tipos de famílias? Como algumas crianças têm 2 pais, outras têm 2 mães, algumas moram com os avós. Chloe assentiu. Como Lucy da minha escola que tem 2 mamães. Exatamente. Nathan pegou as mãozinhas dela nas suas. Bem, você também tem um tipo especial de família. Uma família que começou de um jeito diferente. A menina franziu a testa, confusa. O que você quer dizer? Nathan sentiu seu coração disparar. Não havia uma maneira fácil de dizer isso. Você foi deixada em nossa porta quando era um bebê muito pequenininho. Ele falou em voz baixa. Eu te criei com todo o meu amor, mas aquela mulher, Sophie, é sua mãe biológica. Os olhos de Chloe se arregalaram em choque. Ela olhou para o pai como se não conseguisse compreender o que estava ouvindo. Minha mãe. As palavras saíram quase em um sussurro. Sim, ela é a pessoa que te trouxe ao mundo. Chloe largou o ursinho de pelúcia, que caiu silenciosamente no colchão. Seus olhos azuis começaram a se encher de lágrimas. Mas por que ela nunca me contou? Por que pedimos a ela para não contar? Achamos que você era muito jovem para entender. As primeiras lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina. Nathan sentiu seu coração partir ao ver a confusão e a tristeza nos olhos de sua filha. Então Sophie é minha mãe de verdade? Chloe perguntou, sua voz embargada pela emoção. Ela te deu a luz? Sim, Nathan acariciou o cabelo da filha. Mas eu sou seu pai de verdade. Família não é só quem tem o mesmo sangue, princesa. É quem ama, quem cuida, quem está sempre lá. Chloe fungou, tentando processar toda essa nova e complexa informação. Por que ela me deixou? A pergunta saiu como um soluço doloroso que atingiu Nathan com força. Ele puxou Chloe para mais perto, abraçando-a com força. Porque ela não podia cuidar de você. E ela queria te dar uma chance, ele respondeu, sua voz firme e doce. Ela te amava tanto que preferiu te deixar com alguém que pudesse te dar uma vida melhor. Chloe chorou contra o peito do pai, seus ombros pequenos tremendo com soluços. Nathan a segurou em silêncio, deixando-a processar suas emoções. Ele sabia que nenhuma palavra poderia aliviar completamente a confusão e a dor que sua filha estava sentindo. Então Chloe finalmente falou, levantando seu rosto manchado de lágrimas. Sophie voltou para me ver. Sim, ela te viu naquela noite na praça. Lembra quando você levou sopa para ela? Um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos de Chloe. É por isso que ela chorou quando conversei com ela?
Exatamente. Nathan gentilmente enxugou as lágrimas do rosto da filha. Yashi ficou muito emocionada ao te ver depois de tanto tempo, e é por isso que ela veio trabalhar aqui, para ficar perto de mim. Sim, princesa. Chloe ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo. Quando ela falou novamente, sua voz era pequena e insegura. Você ainda é meu pai, certo? O coração de Nathan apertou com a pergunta. Eu sempre serei seu pai, Chloe. Nada no mundo pode mudar isso. Do momento em que eu te encontrei, você foi e sempre será minha filha. Chloe se aninhou em seus braços, parecendo um pouco mais calma, embora ainda confusa. Estou brava com vocês por não me contarem. Ela murmurou contra o peito dele. Eu sei, princesa. E você tem todo o direito de estar. Nós só queríamos te proteger. Sophie vai embora agora. Nathan hesitou. Ele ainda não havia pensado nisso. O deslize de Sophie havia precipitado tudo, mas ele não podia negar que Chloe havia se apegado a ela. O que você quer que aconteça? Ele perguntou, decidindo que a opinião de sua filha era a coisa mais importante agora. Chloe demorou a responder, claramente dividida por sentimentos conflitantes. Eu não sei, ela disse finalmente. Estou confusa. Está tudo bem estar confusa, Nathan a garantiu. Não precisamos decidir nada agora. Podemos conversar mais amanhã depois que você descansar um pouco. Chloe assentiu, emocionalmente exausta. Nathan a embalou em seus braços até que ela adormeceu, lágrimas ainda molhadas em suas bochechas. Cuidado para não acordá-la. Ele a levou para seu próprio quarto e a colocou na cama. Ele a observou por alguns minutos, seu coração pesado com o pensamento de que sua vida nunca mais seria a mesma. A verdade havia sido revelada. O que viria a seguir, ele não sabia. Mas uma coisa era certa. Ele faria qualquer coisa para proteger Chloe, mesmo que isso significasse abrir mão de seu próprio conforto ou enfrentar mudanças difíceis. A conversa com Sophie teria que esperar até amanhã. Por enquanto, ele precisava estar lá para sua filha, ajudando-a a navegar neste novo mundo onde a verdade que ela conhecia havia sido abalada. E enquanto isso, em seu pequeno apartamento do outro lado da cidade, Sophie chorava sozinha, temendo ter destruído tudo com um único momento de descuido. Um deslize cheio de amor, mas que poderia ter custado a ela a única coisa que importava: a chance de fazer parte da vida de sua filha. 3 dias se passaram desde a revelação. A mansão Carter, antes tão cheia de risadas e conversas animadas, agora parecia envolta em um silêncio pesado e desconfortável. Chloe mal saía do quarto, exceto para as refeições, e quando o fazia, seus olhos geralmente brilhantes pareciam nublados de confusão. Sophie continuou com suas tarefas diárias, mas cada movimento seu parecia mais pesado, cada gesto mais doloroso. Nathan havia falado com ela brevemente na manhã seguinte ao incidente, explicando que Chloe agora sabia a verdade. Não houve acusações, apenas a constatação de que tudo havia mudado. Ela precisa de tempo, Nathan havia dito. É muita coisa para uma criança de 5 anos processar. Sophie havia assentido, aceitando a situação com uma dignidade silenciosa que Nathan não pôde deixar de admirar. Na manhã do quarto dia, Sophie estava limpando o corredor quando viu Chloe saindo de seu quarto. A menina congelou ao vê-la, como um animalzinho assustado, pronto para fugir. Os olhos azuis tão semelhantes aos seus encontraram os de Sophie por um breve momento, antes de desviarem para o chão. Bom dia, Chloe, Sophie disse suavemente. Chloe não respondeu. Ela apenas apertou o Sr. Ted contra o peito e correu na direção oposta, descendo rapidamente as escadas. Sophie ficou parada, o pano de limpeza pendurado frouxamente em sua mão, enquanto sentia uma dor aguda no peito. Ela havia imaginado muitos cenários para quando Chloe descobrisse a verdade, mas nada a preparou para isso. O silêncio e a rejeição, o medo nos olhos de sua própria filha. Naquela tarde, Sophie tentou novamente. Ela encontrou Chloe sentada sozinha na sala de TV, folheando um livro de figuras sem realmente prestar atenção. Oi,
Sophie disse da porta. Posso entrar? Chloe levantou os olhos brevemente e deu de ombros. Nem um sim, nem um não. Sophie entrou hesitante e sentou-se a uma distância respeitosa. Você está lendo uma história legal. Silêncio. Chloe virou a página com mais força do que o necessário. Chloe, Sophie começou, sua voz falhando. Eu sei que você deve estar confusa e chateada. E tudo bem se você não quiser falar comigo agora. Mais silêncio. Mas Sophie percebeu que Chloe havia parado de virar as páginas. Eu só queria que você soubesse que tudo o que vivemos juntas nesses últimos meses foi real. Cada brincadeira, cada conversa, cada momento no jardim, nada disso foi uma mentira. Chloe finalmente olhou para ela, seus olhos azuis cheios de uma tristeza que nenhuma criança deveria sentir. Você me deixou, ela disse, as palavras simples, carregando o peso do mundo. Sophie sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Sim, e foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Por quê? A voz de Chloe era quase um sussurro, porque eu te amava demais para te condenar à vida que eu tinha. Sophie respondeu, lutando para manter a voz firme. Então eu não tinha casa, nem dinheiro, nem como cuidar de você da maneira que você merecia. Você poderia ter ficado comigo de qualquer maneira. A simplicidade da lógica infantil era devastadora. Sophie engoliu em seco, incapaz de explicar a complexidade total da pobreza, desespero e medo. Eu queria o melhor para você, e eu sabia que não era eu. Chloe fechou o livro e levantou-se. Meu pai disse que é hora do lanche, ela declarou saindo do quarto sem olhar para trás. Nos dias seguintes, o padrão se repetiu. Sempre que Sophie se aproximava, Chloe encontrava uma desculpa para ir embora. Quando tinham que estar na mesma sala, a menina permanecia em silêncio, respondendo apenas com gestos mínimos. O jardim, antes um lugar de alegria compartilhada, agora permanecia vazio. Chloe se recusava a ir lá. Uma semana após a revelação, Sophie encontrou Chloe brincando com bonecas na sala de jogos. Ela parou na porta, observando por um momento antes de entrar. Essas bonecas são muito bonitas, ela comentou. Agora podemos brincar juntas se quiser. Chloe olhou para ela, depois para as bonecas, e começou a guardá-las silenciosamente em uma caixa. Você não precisa parar de brincar por minha causa, Sophie disse, seu coração doendo. Não quero mais brincar, Chloe respondeu, fechando a caixa com força desnecessária. Chloe, por favor, eu quero ficar sozinha. A firmeza na voz da criança pegou Sophie de surpresa. Ela assentiu lentamente e saiu do quarto, as lágrimas finalmente escapando assim que ela estava longe dos olhos de sua filha. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Sophie tomou uma decisão dolorosa. Sua presença estava machucando Chloe, a única pessoa que ela nunca quis machucar. Cada tentativa de conexão parecia apenas aumentar a confusão e a tristeza da menina. O melhor a fazer era ir embora novamente. Na manhã seguinte, Sophie chegou mais cedo do que o normal à mansão Carter. Ela sabia que Nathan estaria em seu escritório checando e-mails, como fazia todas as manhãs, e que Chloe ainda estaria dormindo. Era o momento perfeito. Ela caminhou silenciosamente até o escritório e bateu na porta. Entre! A voz de Nathan soou do outro lado. Quando ela entrou, ele levantou os olhos da tela do computador, surpreso com a visita antecipada. Sophie, aconteceu algo? Eu vim me despedir, ela disse simplesmente. Nathan franziu a testa confuso. O que você quer dizer? Estou indo embora. Sophie respirou fundo, tentando manter a compostura. Minha presença está machucando Chloe. Ela precisa de tempo e espaço para processar tudo isso. E ela não pode fazer isso comigo por perto. Sophie, não precisa ser assim. Ela está apenas confusa com o tempo. Não, Sophie interrompeu gentilmente. Eu sei quando estou causando mais dor do que bem. Já passei por isso uma vez antes, quando a deixei na sua porta. Eu sei como é tomar a decisão mais difícil por amor. Nathan ficou em silêncio, observando o rosto determinado de Sophie. Havia uma dignidade serena em seu sofrimento que o comoveu. Para onde você vai?
Tenho uma amiga em Milwaukee que pode me hospedar por um tempo. Consegui um emprego em uma lanchonete lá. Sophie sorriu fracamente. Eu ficarei bem. Não se preocupe. Chloe sentirá sua falta, mesmo que não demonstre agora. Talvez um dia, quando ela estiver pronta, se ela quiser me ver novamente. Sophie deixou a frase no ar. Você sempre será bem-vinda aqui. Nathan a assegurou. Esta ainda é a casa da mãe de Chloe. Sophie assentiu, emocionada com suas palavras. Ela pegou um envelope do bolso e entregou a Nathan. Você poderia dar isso a ela quando achar apropriado? Não precisa ser agora, claro. Sophie hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas sorriu tristemente. Obrigada por tudo, Nathan. Por ter cuidado tão bem dela, por me dar a chance de conhecê-la. Nunca esquecerei o tempo que passamos juntos. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Há outro envelope na cozinha. É para você. Antes que Nathan pudesse responder, ela saiu rapidamente, seus passos leves sumindo pelo corredor. Grace encontrou Nathan ainda em seu escritório 1 hora depois com um envelope aberto de Sophie na mesa. Sr. Carter, Sophie não apareceu hoje. Ela está doente? Ela se foi. Grace, o que você quer dizer com se foi? Nathan entregou a carta a Grace, que a leu em silêncio. A caligrafia de Sophie era delicada e precisa. Nathan, obrigada por me deixar conhecer minha filha. Estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Mesmo com todas as limitações e regras, poder ver Chloe crescer, ouvir suas histórias, ajudá-la no jardim, são presentes que guardarei para sempre. Entendo que minha presença agora está causando confusão e dor. Não quero isso para ela. Nunca quis. É por isso que decidi partir mais uma vez. É a decisão mais difícil, mas sei que é a certa. Diga a ela que a amo mais do que tudo neste mundo. Que cada minuto longe dela nestes últimos 5 anos foi uma pequena morte diária. Que não houve um dia em que eu não tenha pensado nela e desejado que ela fosse feliz e segura. Cuide bem dela como você sempre fez. Ela tem sorte de ter você como pai. Com gratidão. Sophie. Grace devolveu a carta, os olhos marejados. Aquela pobre mulher. Nathan dobrou o papel cuidadosamente e colocou-o em sua gaveta. Ela fez o que achou melhor para Chloe novamente. Naquela tarde, Chloe entrou na cozinha procurando um lanche e notou a ausência de Sophie. Chloe, onde está a Sophie? Ela perguntou a Grace, que estava preparando o jantar. Ela teve que viajar, querida. Ela vai voltar? Grace olhou para Chloe sem saber o que dizer. Acho que isso é algo que você deveria conversar com seu pai. Mais tarde, depois do jantar, Nathan encontrou Chloe sentada na varanda, olhando para o jardim que ela havia cultivado com Sophie. Ele sentou-se ao lado dela em silêncio. Sophie foi embora por minha causa? Chloe finalmente perguntou, sua voz pequena no silêncio da noite. Ela foi embora porque te ama muito. Nathan respondeu cuidadosamente. Ela achou que estava te deixando triste e confusa. Ela não vai voltar? Eu não sei, princesa. Depende de muitas coisas. Nathan colocou o braço em volta dos ombros dela. Ela deixou uma carta para você. Você quer ler agora ou prefere esperar agora? Chloe respondeu, estendendo a mão. Nathan tirou o envelope do bolso e entregou-o a ela. Chloe abriu-o cuidadosamente, tirando uma folha de papel colorido. Dentro havia um pequeno desenho de 3 pessoas de mãos dadas, 2 grandes e uma pequena, ao lado de um texto simples que Nathan a ajudou a ler. Querida Chloe, mesmo quando você não puder me ver, saiba que estou pensando em você. As flores que plantamos juntas continuarão crescendo, assim como você. Seja feliz, seja corajosa, seja você mesma. A garota incrível que conheci e amei desde o primeiro dia. Com amor, Sophie. Chloe olhou para o desenho por muito tempo. Então ela olhou para o pai, uma pergunta silenciosa pairando entre eles. Ela me amava? A voz de Chloe era quase um sussurro.
Nathan a puxou para mais perto, beijando o topo de sua cabeça. Mais do que tudo, ele respondeu em voz firme. E é por isso que ela te deixou. Para você ter o que ela nunca poderia te dar? Chloe assentiu lentamente, dobrando a carta cuidadosamente. Ainda me deixa triste, ela admitiu. É normal ficar triste, princesa. Às vezes, as coisas mais importantes da vida também são as mais difíceis de entender. Eles sentaram lado a lado, observando as estrelas começarem a aparecer no céu que escurecia. Nathan podia sentir que algo havia mudado em sua filha. A raiva inicial estava dando lugar a uma compreensão tranquila, ainda incompleta, ainda confusa, mas real. Podemos ir vê-la um dia? Chloe perguntou depois de um longo silêncio. Nathan sorriu fracamente. Se você quiser, quando estiver pronta, podemos tentar encontrá-la. Chloe assentiu, olhando de volta para o jardim onde tantas memórias haviam sido construídas. A tristeza ainda estava lá, visível em seus olhos, mas agora misturada com algo novo, um vislumbre de compreensão, uma semente de aceitação que, com tempo e cuidado, poderia florescer em perdão. E em algum lugar em uma cidade não tão longe, Sophie olhou para a mesma lua crescente, guardando em seu coração cada momento que passou com a filha que ela amava mais do que a própria vida. 2 semanas se passaram desde a partida de Sophie. Chloe voltou às suas atividades normais, escola, brincadeiras, desenhos, mas havia uma quietude nela que preocupava Nathan. Às vezes ele a encontrava olhando para o jardim com uma expressão pensativa que parecia muito adulta para uma criança de 5 anos. Uma tarde, enquanto guardava roupas no armário de Chloe, Nathan encontrou o desenho que Sophie havia deixado na carta. Estava cuidadosamente guardado entre as páginas de um livro de histórias. A imagem das 3 figuras de mãos dadas, 2 grandes e uma pequena, o fez parar por um momento. Pensativo naquela noite, depois de colocar Chloe para dormir, ele tomou uma decisão. Talvez fosse hora de consertar o que estava quebrado. Princesa, Nathan disse no café da manhã do dia seguinte, o que você acha de fazermos uma viagem hoje? Chloe levantou os olhos de seu cereal. Onde? Lembra daquela praça onde entregamos sopa no inverno? Pensei que poderíamos ir lá. Os olhos de Chloe se iluminaram com compreensão. Ela era pequena, mas inteligente o suficiente para entender o que aquela sugestão significava. Sophie estará lá? Ela perguntou diretamente. Eu não sei, Nathan respondeu honestamente. Mas podemos tentar descobrir. Chloe ficou em silêncio por um momento, mexendo seu cereal com a colher. Ok, ela disse finalmente. Eu quero ir. A viagem ao centro foi tranquila. Chloe olhava pela janela, abraçando o Sr. Ted, que ela agora raramente deixava em casa. Nathan a observava no retrovisor, tentando decifrar os pensamentos que passavam por trás daqueles olhos azuis tão parecidos com os de Sophie. O que você dirá se a encontrarmos? Ele perguntou gentilmente. Chloe deu de ombros. Não sei. Você está brava com ela? Não, Chloe respondeu depois de um momento de reflexão. Eu só estou triste. É normal ficar triste, princesa. Nathan estacionou o carro perto da praça. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que mais nos confundem. Eles caminharam lentamente pela praça, olhando ao redor. Era um dia ensolarado de outono com folhas douradas caindo das árvores. Algumas pessoas passeavam tranquilamente. Outros sentavam em bancos lendo ou conversando. Você acha que ela ainda vem aqui? Chloe perguntou, segurando a mão do pai com força. Espero que sim, Nathan respondeu. Vamos dar mais uma olhada. Eles continuaram andando, e quando estavam prestes a completar uma volta na praça, Chloe parou abruptamente. Papai, olha. Nathan seguiu o olhar dela e viu Sophie sentada em um banco distante, quase o mesmo onde a encontraram pela primeira vez. Ela usava um casaco simples e tinha os cabelos no mesmo rabo de cavalo bagunçado. Ela estava lendo um livro completamente alheia à presença deles. É ela, Nathan confirmou. Você quer ir falar com ela? Chloe hesitou, de repente insegura.
E se ela não quiser falar comigo? E se ela estiver brava porque eu estava brava? Nathan se ajoelhou para ficar no nível dos olhos da filha. Sophie nunca ficaria brava com você por sentir o que sentiu. Ela entende que você precisava de tempo. Tem certeza? Absolutamente. Chloe respirou fundo, como se reunisse toda a sua coragem. Ok, vamos lá. Eles se aproximaram lentamente. Sophie estava tão absorta em sua leitura que só os notou quando estavam a poucos passos de distância. Quando ela levantou os olhos e os viu, o livro quase caiu de suas mãos. Chloe. Sua voz era apenas um sussurro. Nathan. Oi, Sophie. Nathan disse suavemente. Chloe ficou parada, apertando o Sr. Ted contra o peito, olhando para Sophie com uma mistura de emoções em seu rostinho. Posso sentar? Ela perguntou timidamente. Claro que pode, Sophie respondeu, afastando-se um pouco para abrir espaço. Chloe subiu no banco e sentou-se ao lado de Sophie, ainda segurando o urso com força. Por um momento, ninguém disse nada. O vento sussurrava nas folhas das árvores, criando um ruído suave de fundo. Você está bem? Chloe finalmente perguntou. Sophie sorriu, seus olhos já brilhando com lágrimas não derramadas. Eu estou e você está, mais ou menos. Chloe mexeu nas orelhas do Sr. Ted. Senti sua falta. As palavras simples e honestas foram como uma flecha direto no coração de Sophie. Uma lágrima escapou, rolando por sua bochecha. Eu senti tanto a sua falta também, ela confessou. Chloe a olhou com aqueles olhos azuis tão idênticos aos seus. Por que você foi embora de novo? Porque eu pensei que você precisava de espaço, que você estava confusa e triste por minha causa. Eu estava, Chloe admitiu. Mas então fiquei ainda mais triste quando você foi embora. Sophie engoliu em seco, incapaz de conter mais lágrimas. Me desculpe, eu só queria fazer o que era melhor para você. Chloe ficou em silêncio por um momento, pensativa. Então, para a surpresa de Nathan e Sophie, ela estendeu o Sr. Ted. O Sr. Ted sentiu sua falta também, ela disse. Você quer dar um abraço nele? Sophie pegou o urso cuidadosamente como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Oi, Sr. Ted, eu senti sua falta também. Chloe observou a interação atentamente, então olhou para o pai, que deu um aceno encorajador. Reunindo toda a sua coragem, ela se virou para Sophie novamente, seus olhos agora brilhando com lágrimas. Me desculpe, sua voz era quase um sussurro. Você quer voltar para nossa casa? Sophie olhou para Chloe, depois para Nathan, incerta. Ela está falando sério. Nathan confirmou. Nós sentimos sua falta, nós dois. Sophie colocou o livro de lado e abriu os braços hesitante. Chloe não hesitou. Ela se jogou neles imediatamente, enterrando o rosto no ombro de Sophie, que a segurou com força, sem medo, sem pretensão. Não era mais a funcionária abraçando a filha do chefe. Era uma mãe abraçando sua filha. Eu quero voltar tanto, Sophie sussurrou, os olhos fechados enquanto saboreava o momento. Mais do que tudo no mundo, Nathan observou a cena com um nó na garganta. Havia algo profundamente certo naquele abraço, como se duas peças de um quebra-cabeça tivessem finalmente se encaixado depois de muito tempo separadas. O retorno de Sophie à mansão Carter foi diferente desta vez. Ela não voltou como funcionária, mas como convidada, como parte da família. Nathan havia preparado um dos quartos de hóspedes para ela, um espaço próprio pela primeira vez. Não é mais o quarto dos empregados, ele explicou ao abrir a porta. Achamos que você merecia algo melhor. O quarto era espaçoso e arejado, com uma grande janela com vista para o jardim. Havia flores frescas em um vaso na cômoda, margaridas amarelas, as favoritas de Chloe. Eu ajudei a colher as flores, Chloe disse orgulhosamente, e a arrumar a cama também. Sophie olhou ao redor, emocionada com o cuidado que haviam tido para recebê-la. É perfeito. Obrigada. Naquela noite, pela primeira vez,
Sophie jantou à mesa com Nathan e Chloe. Não na cozinha, não escondida, mas como uma parte real da família. A conversa fluiu naturalmente com Chloe falando animadamente sobre seu dia na escola e os desenhos que havia feito. Eu fiz um para você, ela disse a Sophie enquanto comia. Está no meu quarto. Mal posso esperar para vê-lo. Sophie sorriu. Depois do jantar, Chloe pediu a Sophie para ajudá-la com o banho e a se arrumar para dormir. Uma rotina que antes era exclusiva de Grace ou Nathan. Você sabe contar histórias? Chloe perguntou enquanto Sophie a ajudava a colocar o pijama. Algumas, sim, Sophie respondeu. Que tipo de histórias você gosta? Com princesas que salvam dragões. Sophie riu. Acho que consigo inventar uma dessas. Quando Nathan passou pelo quarto de Chloe mais tarde, ele encontrou as duas aninhadas na cama. Sophie contava uma história elaborada sobre uma princesa corajosa que resgatou um dragão preso em uma caverna. Chloe ouvia com admiração de olhos arregalados, e então a princesa disse ao dragão: Não tenha medo. Às vezes temos que ser corajosos, mesmo quando estamos com medo. Nathan encostou-se ao batente da porta, observando a cena com um sorriso. Havia algo profundamente certo naquela imagem. Mãe e filha compartilhando um momento que deveria ter acontecido anos atrás, mas que finalmente estava tendo sua chance. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina para a casa. Sophie ajudava Chloe com a lição de casa, juntava-se a eles nas refeições e compartilhava momentos que antes ela só imaginava. Não foi uma transição perfeita. Houve momentos de incerteza, ajustes e pequenas confusões, mas também havia uma crescente sensação de completude. Uma tarde ensolarada, cerca de 2 semanas após o retorno de Sophie, os três estavam no jardim. Nathan havia tirado o dia de folga do trabalho para passar um tempo com eles. Chloe corria entre os canteiros de flores perseguindo borboletas, enquanto Sophie e Nathan conversavam em um banco. Obrigada, Sophie disse de repente. Por esta segunda chance, eu sei que você não precisava fazer isso. Nathan olhou para ela seriamente. Eu fiz isso por Chloe, mas também por você e talvez um pouco por mim. Por você? Vê-las juntas, Nathan gesticulou em direção a Chloe, que agora estava concentrada em colher algumas flores. É como se uma parte que faltava da história finalmente tivesse sido escrita. Sophie assentiu, entendendo perfeitamente. Você acha que vai funcionar? Esta família não convencional que estamos tentando construir. Eu não sei, Nathan respondeu honestamente, mas acho que vale a pena tentar. Nesse momento, Chloe veio correndo em direção a eles, seu rosto iluminado com um sorriso radiante. Papai, olha, mamãe Sophie me ensinou a fazer a trança igual a dela. As palavras saíram naturalmente, sem hesitação. Mamãe Sophie. Foi a primeira vez que Chloe a chamou assim, e o efeito foi imediato. Sophie congelou, seus olhos arregalados de surpresa e emoção. Nathan sorriu, orgulhoso. Está linda, princesa, assim como a da sua mãe. Chloe girou, exibindo a trança perfeita que balançava nas suas costas. Agora somos gêmeas. Ela correu de volta para o jardim, perseguindo uma borboleta amarela que voava entre as flores. Sophie ficou parada, observando a cena com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Nathan se aproximou e gentilmente tocou seu ombro. Você está bem? Sophie assentiu, incapaz de falar por um momento. Quando ela finalmente encontrou sua voz, ela estava embargada pela emoção. Pela primeira vez na minha vida, sinto que pertenço a algum lugar, ela sussurrou. Que eu tenho um lar de verdade. Nathan sorriu, entendendo o peso dessas palavras. Para alguém que passou a vida inteira se sentindo deslocada, implacável. O simples fato de pertencer era o maior presente possível. Chloe voltou correndo, segurando um pequeno buquê de flores silvestres. Olha o que eu encontrei. Podemos colocá-las no seu quarto, mamãe? Eu adoraria. Sophie respondeu, agachando-se ao nível da filha. Elas são tão lindas quanto você. Chloe sorriu
e por impulso jogou os braços em volta do pescoço de Sophie. Eu te amo, mamãe. Sophie fechou os olhos, saboreando as palavras que ela nunca pensou que ouviria. Eu te amo também, minha filha, mais do que tudo no mundo. Nathan observou a cena com o coração cheio. Esta não era a família que ele havia imaginado quando encontrou um bebê em sua porta 5 anos atrás. Era algo diferente, algo não planejado, mas igualmente precioso. Uma família reunida pelo amor, pelo tempo e pela coragem de enfrentar a verdade. Nenhuma fantasia, apenas humanidade, ternura e um novo começo. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu de Chicago, os três caminharam juntos para a mansão. Chloe estava no meio, segurando as mãos de Nathan e Sophie, contando-lhes animadamente seus planos para o dia seguinte. E pela primeira vez desde que deixou sua filha em um cesto 5 anos atrás, Sophie sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Não como hóspede, não como funcionária, mas como uma parte essencial de algo maior do que ela mesma. Como mãe, como família, como alguém que finalmente encontrou o caminho de volta para casa. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas. Deixe um like porque isso ajuda esta história a ser recomendada para mais pessoas.